Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo daquela série, desvendando as mal interpretações dos evangélicos. E o texto dessa noite está em 1 Coríntios 14 e vai falar sobre o dom de línguas. Vamos lá? Verso 1. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Olha a ênfase, mas principalmente, qual? O de profetizar. Só para começar, o verso 1, quando ele diz principalmente de profetizar, esse profetizar aqui no original tem mais a ver com a pregação do evangelho do que com premonições ou visões ou revelação de alguma coisa do futuro. Então, quando ele diz segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar, ele está falando principalmente de pregar o evangelho. Tá bom? Veja bem, porque o que fala em língua desconhecida, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Você compreendeu o que esse verso 2 está dizendo? O que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Sabe por quê? Porque ninguém entende, e em espírito fala mistérios. Será que é válido falar em línguas no meio de um povo que não entende? Vamos continuar o texto. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Você lembra do que eu falei no verso 1? Que esse dom de profetizar aqui é a pregação do evangelho. O verso 3 traz a constatação, olha. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então veja que Paulo, do verso 1 ao 3, ele já começa dizendo que o dom de profetizar, que é o de pregar o evangelho, é mais importante, e esse a gente deve buscar ele de forma principal, ele deve ser o principal dom a ser buscado. E aí ele fala, no 2 é como se fosse uma crítica, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens. Ou seja, é melhor profetizar, que você fala, como diz no verso 3, você fala aos homens, não só fala aos homens, como você edifica, exorta e consola. Então é melhor profetizar do que falar em línguas. Ficou claro isso nesses 3 versos? Vamos continuar então. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, se você está no púlpito pregando e está falando em línguas, não tem um porquê de fazer isso. Porque quando você está no púlpito pregando, você está ali para edificar a igreja e não a você mesmo. Obviamente, edificando a igreja, você vai edificar você também. Mas o que eu quis dizer não é uma edificação isolada, solitária, egoísta, só você sendo edificado. Não, o texto está dizendo claramente: quem fala em língua desconhecida edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Agora veja aqui: eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. É bom que todos falem em línguas, mas é melhor que mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Então, falou em línguas, é preciso ter a interpretação, para que a igreja seja edificada. E quando Paulo fala aqui, eu quero que todos vós falais em línguas, aí eu vou dar uma pausa aqui para mostrar para você lá no livro de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Vou mostrar um negócio interessante para vocês. Quando o Espírito Santo desce, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia, beleza? E aí ele vai dizer aqui, que correu, no verso 6, correu uma grande multidão para lá. Beleza, vamos continuar. Verso 7, e todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Percebeu que o dom de línguas recebido pelos apóstolos em Atos 2 é um dom de língua inteligível, língua que todos ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, diz o verso 8,
Olha quantas pessoas tinham ali, de quantas denominações, de quantas nações diferentes. Olha, partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Continua, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas o falar das grandezas de Deus. Em outras palavras, os apóstolos estavam pregando na língua deles, e cada um daqueles estrangeiros entendia na sua própria língua. Esse é o verdadeiro dom de línguas. Para que você entenda melhor, é como se eu estivesse pregando em português para uma plateia que tem alemão, húngaro, chinês, italiano, francês, japonês, espanhol, grego. Entenderam? Então, essas pessoas todas, cada um de uma nacionalidade, cada um com sua língua diferente, quando eu pregar em português, cada um vai entender em sua própria língua. Eu estou mentindo? Estou contando história diferente? Não, pois olha aqui, ó. Todos esses de várias nacionalidades, ó, do verso 9 ao verso 11, várias nacionalidades. E no verso 11, no final, diz, ó: todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas o falar das grandezas de Deus. Então, qual é o verdadeiro dom de línguas? O verdadeiro dom de línguas é aquele em que eu falo na minha língua e todos os que estiverem na plateia, independente da nacionalidade, cada um vai entender na sua própria língua. Vocês perceberam isso? Ficou claro? Ficou muito claro. Olha o que Paulo vai dizer aqui no verso 6. Voltando para 1 Coríntios 14, verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Tá vendo? Isso é uma crítica que Paulo está fazendo. Se eu chegasse aí no meio de vocês falando em línguas desconhecidas, que vocês não conhecem, que proveito isso teria? Né? Se não for por meio da revelação, da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Então não tem proveito nenhum. Agora o verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Então Paulo está fazendo uma crítica, ele está comparando o falar em línguas com os instrumentos musicais. Se eles não derem o tom certo, quem vai entender? Se a trombeta não der o sonido certo, quem vai se preparar para a batalha? É a mesma coisa. O que adianta eu falar em línguas com o público, línguas estranhas, que o público não está entendendo nada? Se eu estiver dizendo para eles em línguas estranhas, corram agora para salvar a vida de vocês, eles vão correr? Eles vão todos morrer, sabe por quê? Porque eles não vão entender nada do que eu estou falando. Porque eu estou falando em língua estranha. Eu não estou falando o verdadeiro dom de línguas, que é aquele que eu falo na minha língua e o estrangeiro entende na língua dele. Eu falo em português e o inglês entende em inglês o que eu falei. Isso é o verdadeiro dom de línguas. Olha o verso 8, verso 9. Assim também vós, se com a língua, veja, presta atenção nesse verso, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Ora, se vocês não falarem palavras que todos possam compreender, como é que eles vão entender? Porque estareis como falando ao ar. O texto é claro, irmãos. Paulo aqui está criticando esse falar em línguas que ninguém compreende, que é o falso dom de línguas. Ele está fazendo uma crítica. Agora veja aqui no verso 15, ele falando, ó. No verso 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Tá vendo? Verso 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendissesses com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? O amém. Ou seja, se tu está falando bem do espírito, ou falando coisas maravilhosas em línguas estranhas, como é que o indouto que está sentado no banco da igreja vai dizer amém? Não é verdade? E eu quero só finalizar aqui, para o vídeo não ficar muito grande. Aqui no verso 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida, porque não vai instruir ninguém.
Verso 21, está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Veja bem, verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, e todos falarem em línguas, e entrarem os indoutos ou os infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Tá vendo? Se tá, o infiel, o ímpio, ele está passando na porta da igreja. Está todo mundo ali gritando, falando em línguas estranhas. O que eles vão pensar de todo mundo que está ali dentro? Que são loucos. Agora o 24. Mas, porém, se todos profetizarem, ou seja, se todos pregarem numa língua bem inteligível, se todos profetizarem, se algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vocês compreenderam? O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está criticando o falso dom de línguas. Eu espero que esse vídeo te ajude a compreender bem esse assunto, e que Deus possa abençoar a tua vida, abençoar o teu coração, a tua família, a tua casa e a tua igreja, para que os teus olhos possam ser abertos, para que você entenda de fato o que Deus está falando em sua palavra. Não corra atrás de um dom de línguas que não existe na Bíblia, um dom de línguas que é falso, um dom de línguas que foi criticado pelo apóstolo Paulo, como nós acabamos de ver nesse estudo, mas corra atrás dos verdadeiros dons espirituais. Se um dia for necessário que você pregue para um estrangeiro na sua língua e ele entenda na língua dele, se Deus julgar que é necessário, isso vai acontecer. Que Deus nos abençoe.